Se você já pensou, a ciência provou que o sobrenatural não existe, eu preciso te dizer uma coisa que pode doer, mas pode te libertar. Essa frase parece um fato, mas ela é uma escolha. E se você engoliu isso sem perceber, você não perdeu a fé por falta de inteligência. Você perdeu por ter aceitado uma regra do jogo sem ler as letras miúdas. Pensa na cena. Você tá no feed 2 da manhã, cansado, querendo só um pouco de paz, e aparece alguém com um tom de certeza dizendo: milagre é impossível, ponto final. Na hora dá um clique na mente, como se você tivesse sido despertado. E sabe por que isso gruda? Porque te dá a sensação de controle, de ser adulto, de não ser enganado. Só que pode ser o contrário. Primeiro microchoque. Ciência não é uma máquina de declarar o que existe. Ela é um método para investigar o que é repetível e observável no mundo natural. Ela é ótima em responder como isso funciona. Mas quando alguém usa isso para responder o que pode ou não pode existir, ela já atravessou a linha e virou filosofia, só que sem avisar. Segundo microchoque, mais perigoso. Para dizer milagres não existem, você precisa assumir antes que só existem causas naturais. Percebe? A conclusão já estava escondida na premissa. É como dizer, nunca vi um peixe voando, então peixes não podem existir fora d'água. O problema não é o peixe, é a régua que você escolheu para medir. Agora um teste rápido de honestidade sem briga. Se o sobrenatural existe, ele não é um objeto dentro do laboratório. Ele seria, no mínimo, a causa por trás do próprio laboratório. Então por que você está exigindo que a causa última seja provada como se fosse mais uma peça dentro do mundo? Não é estranho pedir que Deus se comporte como um elemento da natureza para então aceitar que Deus existe? Terceiro microchoque. Toda dúvida se apoia em alguma fé. Você não abandona uma crença sem se agarrar a outra. Quando você diz, eu só acredito no que posso provar, isso também não é provado em laboratório. É uma visão de mundo. E visões de mundo competem, não só por argumentos, mas pelo que elas fazem com a sua vida quando a dor chega, quando a culpa pesa, quando a morte entra na sala. E aqui vem o gancho que muda o jogo. E se o problema não for você ter fé demais, mas você ter fé demais no seu ceticismo, sem nunca ter testado ele? Daqui a pouco eu vou te mostrar como colocar as duas crenças na mesa com o mesmo rigor, e como isso muda o significado de prova. Antes de seguir, faz uma pergunta simples. Quando alguém diz, a ciência provou que o sobrenatural não existe, qual experimento exatamente poderia provar isso? A ciência, por prática, trabalha com a regra de investigar causas naturais, porque é assim que dá para testar, repetir, comparar. Essa regra é poderosa, mas ela não é um detector universal de realidade. Ela delimita o tipo de pergunta que dá para responder, não o tamanho do mundo. Então aqui vai o movimento que muda tudo. Em vez de tentar provar Deus do jeito errado, você vai avaliar duas visões de mundo com o mesmo rigor. Primeiro, coloca a regra invisível na luz. Escreve assim, sem enfeite. Eu só aceito como real o que pode ser medido e repetido. Agora respira. Essa frase não é uma descoberta de laboratório, é um compromisso filosófico sobre o que conta como prova. Microchoque. Se essa regra não pode ser validada pelo próprio método que ela idolatra, por que ela vira o juiz final? Segundo, testa se essa visão explica aquilo que você não consegue deixar de usar para viver. Você confia na sua razão como se ela pudesse apontar para a verdade. Você trata pessoas como portadoras de dignidade. Você sente obrigação moral, não só preferências. Você se revolta com injustiça como se o universo devesse algo. E você ama, como se amor fosse mais do que química. Microchoque. Se o seu ceticismo só consegue explicar esvaziando tudo por dentro, talvez ele não seja neutro, talvez ele seja pequeno. Terceiro, muda a pergunta de cadê a prova para qual explicação torna o mundo mais coerente. Se Deus é real, ele não é um item dentro do universo competindo com outras causas. Ele seria a base por trás das causas, o fundamento do porquê existe um universo ordenado, inteligível. E aqui vem o microchoque mais honesto. O mesmo limite que impede a ciência de afirmar Deus existe, também impede a ciência de afirmar Deus não existe. Quando alguém usa a ciência para fechar a porta do sobrenatural, ela saiu da ciência e entrou em metafísica.
Agora aplica isso na sua vida hoje, sem teatro. Pega um papel e faz 3 linhas. Linha 1. Minha regra invisível é. Linha 2. 3 coisas que eu trato como reais sem prova científica. Amor, propósito, justiça. Linha 3. Se Deus fosse real, eu esperaria que... Isso não é para vencer debate, é para recuperar honestidade. E aí faz um experimento humano. 10 segundos de oração brutalmente verdadeira. Deus, se tu existes, me encontra na minha dúvida. Depois, lê um trecho curto dos evangelhos como quem investiga uma pessoa, não como quem procura uma falha. Presta atenção, você não precisa de euforia para estar no caminho certo. Às vezes a fé volta primeiro como chão. Eu sou o Bento e se isso te ajudou, salva e se inscreve, porque aqui a gente aprende a pensar com coragem, sem perder a alma.